Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gente que Pode, esse podcast que dá voz à diversidade. Eu vou me autodescrever, é assim que eu falo? Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher parda, estou sentada, cabelos curtos, com uma blusa preta. E hoje a gente vai apresentar para vocês e bater um papo muito interessante com o Dr. César Lavoura Romão. O Dr. César é advogado. Eu vou tomar a liberdade de chamar você de César agora, certo? O César é advogado com 20 anos de experiência, ele é mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC, professor na Faculdade de Direito da FMU e na Escola Superior de Advocacia da OAB. Ele é membro do Comitê Jurídico da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e instrutor do Em Movimento, inclusive um projeto social que atua para a inclusão de pessoas com deficiência. Dr. César, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. O tema da nossa entrevista hoje é Direitos Humanos e Acesso à Tecnologia de Acessibilidade e Inclusão. A gente vai falar um pouquinho sobre como a tecnologia pode promover a inclusão e fortalecer os direitos humanos. E César, eu já queria abrir essa conversa, né, perguntando para você como que a tecnologia pode promover a inclusão e fortalecer os direitos humanos. Olá, primeiro muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu sou César Lavoura Romão, um homem branco de cabelo curto, uso barba, óculos, hoje uma camisa branca e um paletó azul marinho com o bottom do Em Movimento Inclusivo, esse projeto social que atua pela inclusão de pessoas com deficiência. Na sociedade atual, a tecnologia é um direito básico, é fundamental. Quando nós pensamos em direitos humanos, quando nós pensamos em dignidade humana, um dos elementos importantíssimos hoje para que tenhamos acesso à inclusão social é a tecnologia. Então, o nosso olhar em acessibilidade é derrubar barreiras, promovendo a cidadania digital. Porque a pessoa que vai buscar documentos, que vai buscar serviços públicos, ela passa por tecnologia. E se nós tivermos no ensino, na educação, com o emprego de tecnologia, nós teremos mais inclusão. E no mundo do trabalho também. Mas, claro que quando se olha para o recorte das pessoas com deficiência, nós temos que ter as adaptações, as tecnologias com a acessibilidade comunicacional, as plataformas, os aplicativos têm que ser pensado para todas as pessoas com deficiência. Nós estamos falando de deficiências nos diversos aspectos, seja deficiência visual, seja deficiência auditiva, deficiência intelectual, que vai exigir alguma adaptação nesse instrumento fundamental para o exercício da cidadania. César, como é que você vê essa conexão entre tecnologia, direitos humanos e inclusão? Assim, mais especificamente, o que te despertou para esse tema? Eu vou começar a contar um pouquinho da história para entender como é que eu cheguei nesse momento. Como profissional da área do direito, como um advogado de direitos humanos, e no Brasil os direitos humanos eles começaram com um viés mais forte no sistema carcerário, no penal, porém nos últimos anos vem ampliando essa concepção de direitos humanos, incluindo diversidade, incluindo todos os grupos historicamente segregados. E foi assim a minha carreira. Eu comecei como um advogado na área criminal, sou professor de processo penal na faculdade, porém, com o nascimento da minha filha Maria Eduarda, que tem trissomia 21, eu ampliei o meu olhar e o leque de atuação em direitos humanos, atuando também pela acessibilidade e inclusão. E aí, nesse caminho, 3 jovens que eu quero registrar aqui uma gratidão, Larissa Chaves, Thaís Idei, Carol Wang, apresentaram um protótipo, uma ideia. Era um TCC de universidade, de uma plataforma digital, o In Educação Inclusiva. Uma plataforma que seria utilizada
para alunos de inclusão, que iria promover atividades, desenvolver potencialidades e integrar o apoio multidisciplinar. Porque uma das grandes dificuldades que nós percebemos na promoção da inclusão no ensino fundamental é a falta de um discurso e de uma prática harmônica entre sala de aula, com os recursos pedagógicos e os profissionais do apoio multidisciplinar. Psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas e todos esses que vão ajudar no desenvolvimento. E essa plataforma pretendia integrar esses profissionais, viabilizando relatórios, viabilizando uma comunicação mais integrada. Porém, o custo para o desenvolvimento dessa tecnologia era muito alto. E aí, a partir das conversas com este grupo, e a Larissa conversando com a minha esposa, que é uma potência, registro aqui minha gratidão ao Senhor por ter colocado essa mulher do meu lado, porque ela começou a articular com pessoas, começou a articular com profissionais, começou a movimentar uma rede de apoio para colocar em prática aquele protótipo de plataforma. Quando eu vi todo esse movimento, surgiu a inspiração do Movimento Inclusivo. Além de uma plataforma, uma ONG, que enquanto busca apoio, investimento para desenvolver toda essa tecnologia, também vai visitando escolas, visitando empresas, ocupando espaços sociais para trabalhar em duas frentes. Primeiro, instruir. Por isso nós estamos em sinergia, produzindo conteúdo de qualidade, levando a informação para todas as pessoas. Segundo, interagir, porque a convivência é fundamental. E aqui é um aspecto importante que a tecnologia pode ajudar. Por quê? Porque ela aproxima pessoas. Até certo ponto, a tecnologia ela vai viabilizar as conexões, os contatos, as trocas. Porém, temos que tomar muito cuidado, porque nada mais rico do que a interação pessoal. A troca que acontece quando os seres humanos estão fisicamente no mesmo ambiente. E quando falamos de inclusão, a interação, a convivência é fundamental, porque ela elimina barreiras atitudinais que todos nós temos. A segregação histórica que nos permeia. Nós somos fruto de uma sociedade capacitista, uma sociedade que historicamente excluiu pessoas. A tecnologia vem aproximar e derruba barreiras? Sim. Por quê? Porque quando nós conectamos por meio de aplicativos ou em reuniões online, se a pessoa tem alguma deficiência física que não aparece na tela, ou trocamos áudio e texto com pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, eu tenho vários amigos e parceiros de trabalho em que se troca mensagens, faz videoconferência e a condição de deficiência nem é notada muitas vezes. Passa desapercebido, porque não existe barreira. Então a tecnologia ajuda. Porém, se a pessoa não tiver a convivência, nós não vamos quebrar o capacitismo. Porque a maioria tem desenvolvimento típico. Não tem a convivência. Se ficar à distância por meio da tecnologia, não vai conseguir rever os seus comportamentos, as suas atitudes e não vai conseguir romper a barreira da acessibilidade atitudinal. Por isso a tecnologia é tão importante, mas nada substitui também o encontro presencial. Bem, eu sou Heloíse Guion, eu tenho cabelos escuros, longos, estou com uma blusa verde,
com o símbolo do Gente que Pode. E falando disso, então, quais são os direitos fundamentais que as tecnologias elas podem garantir para essas pessoas com deficiência? Nós temos que pensar na liberdade. Hoje, fundamental se discutir liberdade de expressão, e quando se tem plataformas, sites, aplicativos que não estão adaptados, que não são acessíveis, nós não conseguimos promover a autonomia dessa pessoa. Se a pessoa não conseguir, por meios próprios, fazer uma compra, não conseguir acessar uma informação em determinada plataforma, o direito dela está sendo violado. E é importante lembrar que a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá no artigo 63, traz a obrigatoriedade de que todos os sites, todas as plataformas tenham a acessibilidade. Porém, existe um problema aí. Esse artigo, ele ainda não foi regulamentado adequadamente para passar por uma fiscalização e uma multa. Se a sociedade não tiver, infelizmente, essa pressão fiscalizatória, essa multa, esse direito vai continuar sendo cerceado. E é isso, infelizmente, que acontece. E juntando essa sua fala com uma fala que você trouxe no começo que eu achei bem interessante, é o quanto isso tira a dignidade humana, né? O quanto isso limita a dignidade humana. Então, eu acredito que, além de todas as barreiras que essa pessoa já encontra no dia a dia, o quanto isso tira a sua dignidade, porque ela perde essa autonomia, né? Ela se vê refém de uma situação que poderia, muitas vezes, até facilmente ser sendo resolvida, mas que as pessoas não enxergam a necessidade, porque não tange o que não causa prejuízo a ela, né? Então, é como você disse, num mundo de pessoas típicas, né? Isso não me incomoda, porque isso não me atrapalha. Então, a necessidade de fazer esse barulho, de mostrar que tem gente aí que elas precisam ter esse acesso e de que, às vezes, isso é até uma coisa simples, mas que as pessoas não pensam. Isso vai da acessibilidade estrutural até a acessibilidade de um site para a pessoa fazer uma compra ali, até, às vezes, de um medicamento que ela precisa. Excelente. Se me permite um comentário, um exemplo dentro dessa sua fala, quando nós pensamos em políticas públicas, o acesso a esses direitos, o acesso a serviços básicos depende da comprovação da condição de deficiência. E como ainda não há um instrumento unificado para todas essas políticas públicas, cada órgão vai exigir um tipo de documentação, um tipo de laudo, vai estabelecer um prazo para determinada documentação, e isso fere direitos, isso impede que a pessoa acesse políticas públicas, porque para ela ter acesso a um tratamento no SUS, ela tem que prover determinada documentação, mas para ela ter acesso ao transporte público é outro. Para conseguir tirar um automóvel é outra documentação. Para conseguir acesso à educação, isso tudo traz barreira programática que impede que a pessoa consiga acessar seus direitos básicos. E aonde que a tecnologia pode aparecer aí? E esse é um trabalho do Ministério de Direitos Humanos atual, que está fazendo todo um esforço para que consigamos ter a unificação desses cadastros com o instrumento unificado da avaliação biopsicossocial, preconizada pela Lei Brasileira de Inclusão, através de um sistema único, em que a pessoa passando por uma avaliação, tendo o seu laudo, a mesma documentação em todo o território nacional vai poder ser utilizada para comprovar a condição de deficiência. Senão,
nós vamos continuar cerceando direitos. Até porque tem coisas que são absurdas. Por exemplo, uma coisa que eu passo, né, dentro da minha casa e que eu acho completamente absurdo são renovações de laudos de condições crônicas a cada 6 meses. Pronto, Então, assim, minha excelente filha exemplo. tem diabetes do tipo 1, é uma condição crônica, autoimune. Minha filha daqui 10 anos vai ter diabetes, minha filha daqui 20 anos vai ter diabetes, a menos que surjam aí novos tratamentos. E a cada 6 meses eu tenho, às vezes até menos, dependendo, às vezes na UBS é menos tempo que isso, você tem que estar renovando. Aí você tem uma criança com paralisia cerebral, com um GMFCS 5, então assim, a criança gravíssima e daqui a 6 meses eu tenho que trazer um outro laudo. Aí quando eles vêm e fazem a inclusão, eles fazem a inclusão do laudo sem data para o autismo e todas as outras deficiências ficam de fora. Acredito que porque o pessoal do autismo está conseguindo fazer mais barulho do que os outros, porque não é possível que a cada 6 meses eu tenha que comprovar uma Uma condição condição que crônica. é... Fora que às vezes em 6 meses você não tem o acesso daquela família a uma nova consulta com um neurologista Às que vai vezes laudar nem- aquilo, Às né? vezes Exatamente. nem no próprio convênio. Particular, sim. Às vezes nem no próprio convênio. O que dirá no SUS? A gente sabe aí de famílias que ficaram esperando mais de um ano por uma consulta. E aí perde-se o direito, né, ao acesso ao tratamento, perde-se o acesso do medicamento e tudo, porque você não conseguiu renovar dentro de um prazo de uma condição que não mudou em absolutamente nada. O que falta, na minha opinião, vontade política. Porque hoje, ferramentas, plataformas, estrutura tecnológica para colocar isso em prática, nós já temos. Agora, ainda não é uma realidade um RG unificado, um documento que possa ser usado em todo o território nacional, documento de identificação nacional, que começa, agora espero que pegue dessa vez, porque no Brasil tem essas coisas, né? Tem coisa, Começa pega, e não não vai pra pega, e não frente. vai. Agora, o laudo é fundamental. O próprio prontuário médico unificado, né? Você passa aqui, passa ali, passa ali. Exato. Que todos tenham acesso a essa informação para assegurar os direitos desse paciente. E César, a gente fala da tecnologia, né? Ele acabou de falar diversos exemplos aí. E a tecnologia, ela deveria agregar a essas famílias, né? Essa questão de laudar. Hoje a gente está vendo aí, né, uma polêmica enorme por conta de alguns direitos que a gente corre o risco de perder, que não deveria nem estar discutindo esses direitos, né? Por conta dessas questões de laudos. E a gente vê avanços que passa a ser regressão, a gente fica perdido, as famílias ficam completamente perdidas, não sabe até quando tem aquele direito, às vezes dependem daquele direito, e a gente fica vendo o que parece ser uma brincadeira. Hoje você tem, amanhã você não tem mais. É muito difícil isso. Quando essa tecnologia poderia ser usada para principalmente para essas pessoas com níveis mais altos, né, de uma teleconsulta ali, onde você poderia laudar sem que essa criança, sem que essa pessoa precisasse nem sair de casa. E às vezes ela sai e isso é completamente desqualificado. E aí eu queria que você falasse para a gente quais os avanços tecnológicos recentes na área de acessibilidade você considera mais impactante? Você entende e enxerga algum avanço aqui no Brasil? Sim. Alguns têm trazido bons frutos. Então, vamos olhar para o lado bom, vamos olhar o lado cheio do copo, não é? Porque com as impressoras 3D, nós temos conseguido um avanço e reduzir custos de tecnologias assistivas, de próteses, órteses, que acabam resolvendo uma série de questões dentro do quadro da deficiência física, a inteligência artificial, que vai ajudar muito na promoção da inclusão. Por quê? Acredito eu. Ela pode ser uma ferramenta desde a educação, porque se o professor que está lá no ensino fundamental 1 precisa fazer uma prática pedagógica adaptada, mas ainda não tem a experiência, a criatividade, o que ele pode fazer? Pedir para a própria IA sugerir atividades, trazer elementos que possam contribuir para aquela criança. E isso
sabemos que hoje é plenamente possível. Um dos trabalhos que se faz na ONG é exatamente viabilizar esses atendimentos. Por quê? Respeitamos o professor que está em sala de aula sobrecarregado, porque eu também estou em sala de aula. No ensino superior, nós temos cada vez mais recebido alunos com deficiência, e posso comentar sobre isso também. Mas, como professor, eu sei que tem uma carga de trabalho muito elevada. E, por vezes, o professor se coloca, bom, mas eu vou ter que ficar criando atividades específicas para o aluno A, para o aluno B. Então, nós temos uma prática do mercado que não é ideal. Se contrata estagiário e o estagiário resolve a questão. O aluno de inclusão fica na mão do estagiário. O professor titular da sala conversa um pouquinho com o estagiário vai lá, dá uma gugada, acha algumas coisas e coloca o aluno para fazer a atividade. É o que tem acontecido. Está longe do ideal. Mas é melhor do que não aceitar matrícula, muito melhor do que pugnar por instituições especiais. Eu acredito que nós estamos num processo de desenvolvimento. Porém, a inteligência artificial, com o acesso a um volume de informações gigantesco, pode trazer as adaptações, pode trazer essas práticas de uma maneira muito mais ágil e muito mais rica, porque vai testando e o professor vai ali usando dessa ferramenta para testar e aprimorar. Além disso, na plataforma em educação inclusiva, a ideia era que a própria inteligência artificial conseguisse perceber potencialidades, conseguisse perceber, a partir dos jogos, a partir das atividades, a partir do uso da plataforma, quais eram as potencialidades daquela pessoa que estaria usando a plataforma e quais são as dificuldades. E hoje, com inteligência artificial, se consegue avaliar todos esses dados e sugerir outras atividades, conduzir num percurso pedagógico e desenvolvimento nos diversos aspectos, coordenação motora fina, raciocínio lógico e tudo isso com uma plataforma, a partir da inteligência artificial, se consegue desenvolver. Então, temos grandes avanços. E também a conectividade, porque a conectividade deu visibilidade aos grupos historicamente segregados. Hoje nós temos em todas as plataformas pessoas com as diversas características humanas pautando assuntos, trazendo temas relevantes, o que antes não se conseguia ter esse alcance. Então, nós estamos conseguindo dar voz à diversidade e vocês fazendo um coro a esse grande movimento. Eu vou explorar os seus saberes jurídicos, que falta muito para gente aqui. Eu queria que você comentasse um pouco das lacunas nesta área, para o acesso às tecnologias em diversos cenários, principalmente o cenário público, né? Então, dessa massificação de dispensação, tanto de dispensação de dispositivos tecnológicos quanto do uso. O que é que falta juridicamente e se tem algum entrave realmente de legislação? Que agora você trouxe a questão das plataformas digitais, a questão de leis de proteção de dados, né? A gente até comentou a questão do prontuário, e como que fica, porque acho que também tem muitas dúvidas, né, das pessoas, olha, eu vou distribuir a minha informação, eu estou... Então, dos dois lados aqui, e sempre aí abusando do saber jurídico. É um grande prazer e o direito na minha vida veio como instrumento de servir. Então, eu vou colocar os conhecimentos que eu puder sempre à disposição da sociedade. Bom, vamos fazer alguns recortes. Primeiro, em relação à proteção dos dados, quando nós falamos de LGPD, quando nós falamos de dados pessoais, nós estamos falando de dados sensíveis, todos aqueles que envolvem características humanas que podem ter um caráter discriminatório. Então, a condição
de deficiência, as questões de prontuário médico, as questões de saúde, o próprio laudo que vai comprovar a deficiência é um documento que exige um tratamento adequado, uma observação correta, quando se pensa numa pessoa jurídica utilizando daquela informação para finalidades lícitas ou ilícitas, porque, mais uma vez repito, pode vir o viés discriminatório em cima dessa informação. Então, é um cuidado que temos que ter, por isso, assegurar o sigilo. Mas pensando em acessibilidade, pensando em própria proteção de dados, como se faz a captação desses dados e como as plataformas vão gerenciar e tratar esses dados das pessoas com deficiência que são usuárias. Porque há necessidade de se prover o acesso, mas uma vez se estabelecendo adaptações, uma vez se estabelecendo ali mecanismos específicos para aquele usuário em razão da deficiência, nós temos que ter cuidado para que ele não seja discriminado no próprio serviço. Tá? Então, como exemplo, nós temos algumas pessoas com deficiência visual que sofrem muito com o reconhecimento facial. Por quê? Porque a plataforma não consegue identificar, não consegue ler, né, quando está posicionado adequadamente, porque a pessoa com deficiência visual, se nós pensarmos numa autonomia, numa independência, vai ter uma dificuldade de aproxime seu rosto, afaste seu rosto, tal, para poder conseguir encaixar naquele quadro. Ah, mas dá para se colocar uma adaptação por um comando de voz. E aí a pessoa vai tentando. Mas muitos já conversando e dessa convivência falam, olha, o banco não reconhece porque não faz a leitura correta da face da pessoa. E aí nós passamos a ter, então, uma discriminação no uso dessa plataforma. Agora, quando se pensa de maneira massificada, leis nós temos. A nossa legislação é muito boa. Tanto a legislação, o Marco Civil da Internet, a Lei de Proteção de Dados e o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão. A nossa legislação é boa. O que falta? Regulamentação e fiscalização. O que aconteceu, e se nós olharmos historicamente, não faz muito tempo, com a acessibilidade arquitetônica. A partir de uma nova edificação, os órgãos públicos, especialmente a prefeitura, começou a verificar se aquela edificação atende às características e às exigências de acessibilidade. Senão, não aprova o projeto, e se o projeto não estiver de acordo, ele pode ser multado. Porém, nós não temos isso na construção tecnológica. Nós não temos na arquitetura digital uma avaliação de acessibilidade. A acessibilidade ela vai aparecer, infelizmente, lá no momento da entrega do projeto, quando o ideal seria aparecer na construção, no planejamento, com a visão de desenho universal, não é? Que é um conceito também dentro de acessibilidade, dentro de inclusão, que vai permitir que aquela ferramenta, que aquele produto, que aquele serviço alcance todas as pessoas. Então, falta colocar a regra em prática. E o grande exemplo que eu também trago aqui, além das edificações, envolve a lei de cotas para a inclusão profissional de pessoas com deficiência. Porque nós estamos falando de uma legislação que estabelece um percentual para empresas acima de 100 colaboradores que devem contratar um percentual de pessoas com deficiência para o ambiente laboral. E esta lei só passou a efetivamente ser aplicada pelas empresas quando? Quando iniciou-se a fiscalização com imposição de multa. Antes, as empresas não davam tanta atenção para isso. Portanto,
nós temos que ampliar fiscalização e a sanção para que haja a efetiva transformação. E ainda falando das leis, que projetos ou legislações hoje, nesse cenário atual, elas merecem aí uma melhor visibilidade, um apoio da nossa parte como sociedade? Ah, o atual e o que seria o mais importante nesse momento é a implementação do instrumento unificado de avaliação biopsicossocial, que vai assegurar a correta avaliação da deficiência. Isso está em fase de implantação e precisa virar uma realidade em todo o território nacional. Nós temos muitas leis, nós temos bons artigos e dispositivos, direitos, e o movimento de inclusão hoje trabalha para impedir retrocessos. Porque quando a gente olha no âmbito legislativo, o que mais toma tempo e exige atenção dos ativistas e dos comitês jurídicos são as reformas, as alterações para retrocessos, em vários campos. Sim. Seja no benefício de prestação continuada, que recentemente passou por um projeto e iriam cortar esse Sim. benefício, seja na educação, em que volta e meia se discute o restabelecimento de instituições especiais para segregar alunos com deficiência, seja no ambiente profissional em que se quer acabar com as cotas. Então, o trabalho do movimento organizado hoje é impedir o retrocesso e manter o que está, que já vai permitir que a gente assegure bastante inclusão. Perfeito. Ô César, e a gente estava conversando no começo, né, sobre como começou o IN, né, a partir aí de um projeto de tecnologia e se transformou em uma ONG, né, com esse trabalho tão bacana. E aí, baseado nisso, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é a sua experiência com o IN. Mudou sua visão sobre acessibilidade e tecnologia? E a segunda é a seguinte: qual é o papel das parcerias entre ONGs, governo e empresas no desenvolvimento e na democratização de tecnologias de inclusão? Muito bem. O IN na minha vida, um chamado, um propósito, algo que se tornou fundamental na minha caminhada, porque eu quero aqui reconhecer que eu sou privilegiado. Eu nasci homem numa sociedade machista. Eu nasci branco numa sociedade racista. Eu nasci numa família estruturada que teve condições de bancar um ensino de qualidade, privado, numa sociedade em que a condição e a segregação socioeconômica é gigantesca. Portanto, reconhecendo esse privilégio, eu preciso dizer que eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de nascer homem, branco. Não teve escolha, né? Não fui eu que escolhi, mas eu tenho responsabilidade. A partir do momento em que eu tomo consciência de que eu sou um privilegiado social por ter nascido nesses espaços e que as estruturas sociais, as portas, os espaços vão se abrir naturalmente para mim, eu tenho que olhar para o lado e trazer o maior número de pessoas. E o IN Movimento Inclusivo, ele serve para isso. Quando nós vamos em empresas, quando nós vamos em escolas, fazer as palestras, fazer os treinamentos, quando nós vamos sensibilizar as equipes, quando nós vamos discutir projetos, eu discuto com os meus pares, eu discuto com as lideranças no ambiente corporativo e levo a minha história. Há 13 anos, eu era um homem que estava trabalhando dignamente. Eu tinha as minhas responsabilidades, tinha o meu papel, tenho os meus valores, tenho a minha base cristã, então eu acho que eu era um homem de bem. Só que eu descobri que eu podia fazer um bem maior a partir do momento da convivência com pessoas com deficiência. Que se eu deixasse
fluir naturalmente a minha vida sem este olhar, ela iria reproduzir a condição que está. Porque é da natureza humana, vai ocupando espaços sem perceber que está deixando outros para trás. Então, ampliando o olhar, eu consigo verificar que hoje eu sou um homem mais completo e o IN, Maria Eduarda, minha filha, tem papel fundamental nisso. E por que eu escolhi colocar toda essa contribuição intelectual numa ONG, no terceiro setor, e não numa empresa, ou não seguir uma atividade pública, porque formar parcerias, e esse é o grande papel. O Estado, o primeiro setor, política pública, está engessado, e ele precisa ser mais leve, ele precisa alcançar mais pessoas, porém, toda a máquina, a burocracia, a questão de leis, a questão de licitações, tudo isso emperra a construção de políticas públicas que atinjam um grande número de pessoas com uma maneira mais célere, não é? Porque vai alcançar, mas demora muito até chegar ao público-alvo. Então, com parcerias e a ONG, com a velocidade que ela tem, ela consegue alcançar esses públicos. Aí, por que não uma empresa? Porque nós queremos ocupar um espaço que leve sem fins lucrativos. Tem algum problema com isso? Não. Eu sou também advogado, eu cobro os meus honorários, consigo ter uma vida digna, mas eu entendo que quando as pessoas se juntam por um propósito, o impacto social tem que ser mais relevante do que o impacto financeiro. No fim do ano da ONG, eu não estou interessado se a gente produziu tantos mil de doação, de recurso. Não, eu estou preocupado em saber quantas pessoas foram impactadas. É diferente a lógica quando eu penso na minha empresa, quando eu penso no meu escritório, que eu tenho que garantir uma sustentabilidade que garanta uma distribuição de lucro. Então, quando eu pensei em estruturar e participar da ONG, era sem fins lucrativos, para prevalecer o impacto social. Maravilha. E César, para a gente finalizar aqui, que conselho que você daria a quem deseja atuar na promoção da inclusão e acessibilidade por meio da tecnologia? Convivência. Não tem outra regra. É claro que isso é básico para qualquer área. Buscar conhecimento, isso é mais do mesmo, não é? Hoje nós estamos no tempo em que a informação está aí. Cabe a cada um ser curador do seu tempo, do seu intelecto, escolher informação de qualidade e trilhar o seu caminho. Mas, ao se pretender criar uma tecnologia, desenvolver algo, parcerias para beneficiar pessoas, especialmente pessoas com deficiência, que é esse olhar que nós levamos de acessibilidade, tem que conhecer quais são os verdadeiros desafios, quais são as barreiras. Convivendo, se vai perceber e deixar de ter uma prática que, infelizmente, é muito comum também, que é o deduzir. Né? Eu deduzo que a necessidade da pessoa é isso. Eu vou lá e crio uma tecnologia para isso. Mas não é essa, não é sobre isso que eu preciso. Não, então vamos criar em conjunto com os reais usuários, as pessoas que vão demonstrar. E isso tem acontecido de maneira muito efetiva no ambiente de trabalho, a constituição de parcerias com colaboradores com deficiência. Para quê? Para desenvolver ferramentas para viabilizar maior potencial daquele colaborador. Nós temos
muitos e bons exemplos de profissionais com deficiência entregando bons resultados no mundo corporativo, onde eu mais participo, mais atuo com consultoria, com palestras e vejo bons exemplos. E como é que se desenvolveram aquelas práticas? Conversando, dialogando com os próprios profissionais. Então, quem quer entrar nessa área, comece convivendo, dialogando, percebendo quais são as efetivas barreiras que existem para a inclusão social. É desafiador? É, mas é possível. Então, vamos juntos, sem deixar ninguém para trás, em busca dessa sociedade melhor. César, foi um prazer enorme conhecer você, conhecer o IN, né? Agregou muito para nós aqui na mesa, com certeza vai agregar muito para o nosso público. Então, a gente agradece de coração você ter disponibilizado esse tempo para dividir com a gente seu conhecimento, tá? Seja Como é sempre que a gente bem-vindo. encontra o Isso. IN e você nas redes sociais? Nós estamos em todas as plataformas, IN, Movimento Inclusivo, e César Lavoura Romão, também podem me encontrar. Eu estou inteiramente à disposição e muito grato. Muito obrigado a vocês pela abertura desse espaço. Desejo que Deus continue abençoando a vida de vocês e vocês levem essa mensagem, que vocês levem a voz da diversidade a todos os cantos desse globo para que cumpram o propósito. Muito obrigado. Amém. A gente que agradece. E a gente finaliza, então, mais um episódio do Gente Que Pode. Não posso deixar, né, de falar para vocês curtirem, compartilharem. E se ainda não segue, nos sigam nas redes sociais, Spotify, Instagram, TikTok. A gente conta com a colaboração de vocês.